Muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo do canal, e eu estou gravando esse vídeo de novo aqui no estúdio do meu amigo Wallace, da VND Studio, em um dia onde talvez tenha muito a ver com o que a gente vai falar no tema de hoje, que é como criar sua rotina matinal perfeita em 5 passos. Então vai lá e anota aí os 5 passos, porque eu vou passar todos eles, tá bom? Antes de mais nada, peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações, porque você está vendo que o conteúdo não para. Onde tem oportunidade eu gravo um vídeo do YouTube e a ideia aqui é compartilhar um pouco. Logo depois de ter falado, né, no último vídeo a gente falou bastante sobre as 4 energias, sobre o Tony Schwartz, sobre Jim Lower, sobre o envolvimento total. Então se você não assistiu esse vídeo, eu recomendo fortemente que você volte e assista, porque o que eu vou falar aqui é uma sequência daquele vídeo. Por quê? Porque eu vou compartilhar algumas coisas aqui importantes sobre rotina matinal e eu não quero que você leve esse vídeo como uma cagação de regra. Essa eu acho que é a primeira coisa que você precisa entender. E que talvez seja um dos principais erros, assim, quando a gente vai criar uma rotina. A gente tentar criar uma rotina igual a das pessoas que a gente admira, que a gente se inspira ou que de alguma forma nos influenciam. A segunda coisa que eu quero que você entenda é que a minha rotina, ela acontece da forma que ela acontece por um determinado contexto. No vídeo passado eu falei muito sobre os horários. Eu não quero falar especificamente sobre os horários, eu quero falar sobre as coisas que precisam ser feitas, que se forem feitas vão transformar o seu dia. Mas eu quero juntar duas coisas importantes aqui. Além das coisas que você faz na sua rotina, é importante você entender os horários que você faz em relação ao seu cronotipo, ou seja, em relação ao seu relógio biológico. Há 3 tipos de cronotipo. Existe o matutino, o vespertino e o intermediário. Não existe o noturno. Então, a gente vai organizar essa rotina e aquilo que é essencial para você, especialmente pela manhã, de acordo com o que você, primeiro, com o que faz sentido para você, e segundo, pelo seu cronotipo. Porque os horários vão mudar. Eu não quero falar muito de horários aqui, não. Eu quero falar de algumas coisas, algumas sequências que são importantes. Essas sequências, elas respeitam uma ordem de vida que eu acredito ser a ordem de vida que nos deixa mais em paz, mais equilibrados, que nos faz performar no trabalho. Porque as coisas que a gente vai fazer de manhã, elas vão necessariamente nos ajudar no trabalho. E eu comecei a descobrir isso depois de vários anos testando várias rotinas diferentes, sendo uma pessoa matutina. Então vamos por partes. Por que ter uma rotina matinal é importante? A primeira coisa é o seguinte: quando você começa o seu dia fazendo coisas que fazem sentido para você, a tendência é o que seu dia seja bom para você. Por quê? Isso é muito do livro Arrume a Sua Cama, né? Eu lembro de ter lido esse livro e o autor lá, que é um alto escalão lá do Navy SEALs, ele fala: quando você começa o seu dia arrumando a sua cama, você já tem uma primeira vitória. E essa primeira vitória, mesmo que você tenha um dia cheio de derrotas, você começou o dia com uma vitória garantida. Uma rotina matinal perfeita, ela deve ser construída para que seja perfeita para você. Só que, quando você começa a juntar os conceitos e entender por que cada coisa que você faz no seu dia melhora o resto do dia, você começa a ter uma rotina que provavelmente vai ser parecida com a minha. Que vai ser parecida com a de uma série de pessoas que performam, que conseguem sustentar a energia. São 3h20 da tarde a hora que eu estou gravando esse vídeo. Eu acordei às 4 da manhã, gravei um vídeo de manhã, fui na academia, fiz toda a minha rotina, parará. Gravei mais 42 criativos em 1h30 aqui para anúncios que eu vou rodar a partir da semana que vem e estou aqui sustentando energia. Por quê? Porque essa rotina matinal ela é feita todos os dias. Estênio, de segunda a domingo? Não, de segunda a sexta, com algumas exceções também, incluindo aos sábados, e ao domingo eu dou uma relaxada, tá bom? Quais são esses 5 passos? O primeiro deles é que você não acorda e já pega o celular na sua mão, tá bom? Essa é, ou talvez seja o maior erro que 9 em cada 10 pessoas cometem. Cara, você levanta, porque provavelmente o seu celular é o seu despertador, você levanta, já pega o celular, já confere os e-mails, confere as redes sociais, confere as notificações, confere uma série de coisas, e aí você já entra em contato com a sua vida ou com o seu mundo do caos, com o mundo que vai te despertar no cortisol ali. Claro que vai haver momentos que isso vai acontecer, eu não acho que seja inerente a todas as pessoas. Não, eu também
por vezes faço isso, às vezes tenho alguma preocupação, fui dormir mais cedo, ou já durmo cedo, e aí eu acabo me atualizando algumas vezes, é verdade. Mas o que eu quero que você entenda é que a primeira coisa que você deve fazer, e eu vou contar aqui como eu faço. Meu despertador toca 4 horas da manhã, às vezes toca 10 para as 4, porque tem uma variação ali do despertador e ele vai monitorando o meu sono. A primeira coisa que eu faço é levantar, eu pego o celular, desconecto do cabo e vou até o banheiro. Quando eu vou até o banheiro, eu escovo meu dente, é a primeira coisa que eu faço para tirar as impurezas da boca, e saio do quarto, vou até a cozinha, pego um copo d'água, tomo um copo d'água para acordar primeiramente. Depois eu faço um super coffee que eu uso como pré-treino, tá? Eu treino de jejum e tomo super coffee como pré-treino. Depois que eu faço essa parte, eu chamo de parte de higienização e hidratação. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é você acordar, né? Tipo, vou acordar, vou passar uma água no rosto, se for o caso, vou escovar meu dente para tirar as impurezas da boca, vou tomar uma água para me hidratar. Fiquei 8 horas sem tomar água, né? 7 horas, 6 horas sem tomar água. Preciso tomar água. Meu corpo é 70% água, meu cérebro é 90% água. Então eu preciso tomar água. Pego meu super coffee e vou para minha oração. Esse é o segundo passo da rotina matinal. Vou para a minha oração. O que é a oração? A minha oração ela é dividida em 3 partes. A primeira parte, eu, Estênio, pego o Evangelho do dia, lá no site da Canção Nova, e leio o Evangelho do dia. Eu vou abrir exatamente como eu faço aqui, tá bom? Eu, antes de ler o Evangelho do dia, eu peço a Deus que me ilumine e que me faça enxergar e ouvir as palavras do Evangelho com a voz ou com os ouvidos do Espírito Santo, não com os meus ouvidos, para que eu possa entender nas entrelinhas do Evangelho. Muito bem, depois de fazer esse pedido de olho fechado, eu leio o Evangelho com calma, devagar. Eu leio o Evangelho, vou refletindo sobre a minha vida, vou refletindo sobre as coisas que estão acontecendo na minha vida, muito bem. Passou esse momento, eu reflito por mais ou menos uns 3 a 4 minutos. Eu fico em silêncio, sem ver nada. Por quê? Porque eu preciso digerir um pouco aquilo. Eu não posso já ter as respostas do Evangelho sem ter internalizado um pouco. E aí, na sequência, eu vou assistir a homilia do Padre Paulo Ricardo. Para quê? Para aterrissar uma série de conteúdos que talvez eu não tenha aterrissado no Evangelho lido. Então eu vou desenvolvendo a minha energia espiritual ali. Eu vou me espiritualizando, aprendendo, né, ouvindo o Padre. Muito bem. Fazendo isso, eu vou para a leitura. Eu vou ler um livro. Por quanto tempo? Por 20 minutos. A hora que você for fazer isso, não importa. Eu estou falando a sequência. Eu vou ler um livro por 20 minutos. Por que eu leio um livro por 20 minutos? Porque se eu ler um livro por 20 minutos todos os dias, 365 dias do ano, vai dar 10 páginas por dia, que vai dar 3.650 páginas por ano, que vai dar aproximadamente 15 livros por ano. E os livros são a chave de todo o conhecimento que eu preciso para poder conectar com a minha vivência e transformar os meus conteúdos, transformar o meu método, ajudar mais pessoas, gerar mais impacto. É por isso que eu leio. Tá? Então a leitura ela vem dando fonte para a minha energia mental dentro das minhas 4 energias da produtividade. Certo? Depois que eu leio 20 minutos, e esse livro que eu leio, ele tem 3 vias. Tá? Por vezes eu leio o livro técnico, então, mas eu leio um livro por vez. Por vezes eu leio o livro técnico. Por vezes eu leio um livro sobre espiritualidade, então a vida de um santo, ou algum livro de algum padre, né, eu leio. Eu estou lendo o livro de um padre, que é Como Chegar ao Porto, que é um livro sobre direção espiritual. Ou eu leio um livro de filosofia, que tem a ver com filosofia. Então eu li Confissões de Santo Agostinho, que é um livro totalmente de filosofia, e estou abordando, e estou buscando outros livros de filosofia, de Sócrates, Platão, e Aristóteles, tá? Então tô nesse caminho agora. Muito bem. Depois que eu leio, eu saio para academia. Eu faço academia fora de casa, do prédio. Não é a academia do prédio, é a academia fora, Smart Fit. E fico lá por 1 hora. Lá eu esgoto o meu cérebro, ou eu esgoto o meu corpo, para que eu dê energia para o meu cérebro. Isso acontece com a energia física. Há vários estudos que mostram que a energia física melhora a sua capacidade cognitiva, melhora o seu foco, melhora a sua regulação emocional até. Então eu vou lá e treino pesado, treino forte. Não parece, né? Mas eu treino forte. Porque eu como forte também. Depois de treinar 1 hora, eu volto para casa. O caminho da casa,
Às vezes eu passo na padaria para comprar pão para as crianças, leite, não sei o quê. Mas aqui vem uma diferença. Ao invés de chegar em casa, tomar banho, tomar café e começar a trabalhar, eu, às vezes sim, tomo banho de primeira, logo quando eu chego, às vezes um pouco mais tarde, né, antes de começar a trabalhar, mas eu dedico um tempo de pelo menos 1 hora com os meus filhos e com a minha esposa. E eu vou te falar uma coisa, dedicar tempo para a família no começo do dia é muito diferente de dedicar tempo para a família no final do dia. Por quê? Porque no começo do dia você está descansado. No final do dia você tá o bagaço da laranja. Você está estressado, você teve um dia caótico, cheio de problema para resolver. E aí a qualidade da sua presença no final do dia é diferente da qualidade da sua presença no começo do dia. Muitas pessoas não falam, o que importa é o tempo de qualidade. Veja, o tempo de qualidade de manhã é melhor que o tempo de qualidade à noite. Então, se você for escolher um tempo para ficar com a sua família de qualidade, escolha pela manhã. É melhor. Você vai estar mais energizado, você vai ter mais presença, você vai ter mais alegria. Mesmo que você seja uma pessoa vespertina, você tem o seu horário de acordar. Mesmo assim, você acorda de manhã. Você, ao invés de acordar 4 da manhã que nem eu, você pode acordar 6 da manhã. Seu horário da manhã é o horário da manhã, é antes do meio-dia. Você vai ter mais energia. O que não dá é para você acordar meia hora antes de começar a trabalhar, abrir o seu computador e começar uma call. Isso não tem cabimento. Por quê? Porque entre 4 da manhã e 7 da manhã, na minha rotina, eu já fiz tudo aquilo que me dá energia, tudo aquilo que me sustenta, tudo aquilo que me faz querer trabalhar ainda melhor, ainda mais feliz. Hoje, por exemplo, é um exemplo muito claro, assim, muito claro. Porque eu fiz essa rotina, mas no começo do dia, tive vários imprevistos, vários. A rotina lá em casa tá mudando, tem várias coisas acontecendo. E aí, eu fiquei emocionalmente abalado. Emocionalmente foi difícil. Mas eu fui tomando consciência, fui tendo foco, e com isso eu consegui reorganizar o meu foco e a minha energia. Não foi o meu dia estava organizado. Mas esses imprevistos que aconteceram não tiraram a minha agenda do lugar, tiraram as minhas emoções do lugar. E eu precisava de foco para colocar as emoções no lugar. E o que eu percebo, isso é uma consciência que eu estou tendo até agora, é que assim, eu estou com a alimentação super regulada, faz pelo menos 3 dias, super regulada. Eu estou com o meu sono muito em ordem há pelo menos 4 dias. Eu estou com a atividade física regulada há 1 semana e meia. Eu estou me hidratando, eu estou tendo tempo com a minha família. Eu passei por, sei lá, uma meia hora de bastante perturbação emocional. E depois foi passando. Eu fui fazendo as coisas foram acontecendo e tudo mais. Então, esses são os 5 passos. Higiene, hidratação, oração, leitura, atividade física, tempo com a família. Depois disso, você trabalha. Depois disso, você começa o seu dia útil. Né? Já foi bem útil o seu dia, né? Com 5 coisas. Mas depois disso, você vai para o foco, você vai fazer as coisas que você tem que fazer. De acordo, obviamente, com o seu perfil. Se você é um perfil mais matutino, o seu nível de energia está mais alto de manhã, então eu recomendo que você vá para o trabalho focado pela manhã. Se você tem uma rotina mais, ou um cronotipo mais vespertino, vá para o seu trabalho focado no período da tarde, tá bom? E como que você mantém isso em dias difíceis? Não somos perfeitos, não somos super-heróis e heroínas, então você vai tentar fazer isso o máximo que você conseguir. Nos dias que você não conseguir fazer, entenda o porquê você não conseguiu e retome no dia seguinte. Não se culpe, não se julgue, apenas recomece. Muito se fala, né, sobre fazer a versão 1, fazer o melhor que você pode, muito se fala em faz como tá, o feito é melhor que perfeito, mas eu quero trazer um outro ponto do feito melhor que perfeito. Eu queria que você entendesse que todas as vezes que você não conseguir fazer alguma coisa, tá tudo bem, só recomeça. Você tem um plano. Se você definir a sua rotina em 5 passos aqui, higienização, hidratação, oração, leitura, atividade física e família, tudo bem você errar um dia. O problema é você errar o ano inteiro. Tudo bem você escorregar numa semana. O problema é escorregar todas as semanas. O Simon Sinek fala isso, né? O problema não é você não escovar o dente um dia, o problema é você não escovar o ano inteiro. Então a consistência é você fazer todos os dias aceitando e entendendo que somos humanos e que falharemos em alguns dias. Eu falho também. Eu falho.
É raro, é verdade, mas eu falho. Por que que é raro? Não que eu seja um super-herói, mas de segunda a sexta eu já faço isso há 6 anos. É mais difícil de falhar. Por quê? Porque já virou um hábito, já virou parte de mim, já é parte da minha identidade. Mas no começo desse processo, eu falhava demais. Eu falhava demais. Eu às vezes acordava com preguiça. Às vezes eu acordava e falava, eu já fui 3 vezes essa semana, não vou de novo. Então é absolutamente natural isso acontecer. Recomece. Só recomece. Tá bom? Então, uma coisa que também eu acho que nessa questão de falhar é importante é você regular uma das principais coisas que precisam ser reguladas, que é o seu sono. Como eu disse, há 4 dias meu sono está bem regulado, eu estou dormindo 7, 8 horas por noite. Dormindo cedo, acordando cedo. Dormindo 8h30, 8h15 da noite, acordando 4. E, cara, isso muda o jogo. O sono te coloca mentalmente no lugar, te traz mais presença, te traz mais foco, melhora seus níveis de cortisol, hormonal e assim por diante. E vai te fazer melhorar tudo na sua rotina. Stênio, eu não quero ter uma rotina matinal, eu acho que isso aí é uma grande bobagem, eu acho que você tá errado, e eu vou falar pra você, tá tudo bem, você não precisa concordar comigo. Agora, se você tá querendo ter uma vida mais organizada, se você tá querendo ter uma vida mais com performance, sem abrir mão daquilo que importa para você, como a sua saúde, sua família, sua relação com Deus, eu recomendo que você coloque isso no começo do dia. Porque se não acontecer no começo do dia, não vai acontecer depois. É difícil, porque conforme a vida vai acontecendo, os imprevistos vão acontecendo. E a gente vai deixando para depois tudo que parece que é essencial para a gente, e a gente deixa na frente tudo que a gente fala que não é essencial, mas que na prática é. Então vai surgir uma reunião às 7 da noite e você vai abrir mão do tempo com a sua família. Vai surgir uma entrega para o dia seguinte, você vai varar a noite fazendo essa entrega e vai abrir mão da atividade física ou do seu tempo com Deus. Então a gente sempre procrastina o que é nosso e sempre aceita o que ou não é nosso ou é simplesmente efêmero e que vai passar e que ninguém vai lembrar. Ninguém vai lembrar de quantas reuniões você fez, mas seus filhos vão lembrar do tempo que você não passou com ele. Então se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu comentário, compartilhe, deixe seu like e se inscreva no canal, ativando as notificações para receber vídeos todas as vezes que eu publicar. Cada vez mais assim, contando um pouco da minha rotina, contando um pouco de como eu faço as coisas e entendendo que dá bastante coisa errada. Mas com técnica, com método, a gente vai reorganizando, vai fazendo as coisas acontecerem e vai seguindo a vida, sabendo que há momentos que as coisas vão dar errado e tá tudo bem, de novo, só recomeça. Beleza? Fica com Deus e até o próximo vídeo.